O Motoqueiro Fantasma é um dos heróis sobrenaturais mais poderosos da Marvel, como um ser divino praticamente, né, vindo também com poder divino, também vindo diretamente do criador. John Blaze já enfrentou diversos heróis e vilões também, inclusive todos os Vingadores, se possível, né, X-Men, até mesmo vilões poderosos, como por exemplo no caso o Mephisto. E nesse vídeo de hoje você vai se surpreender dos personagens que o Motoqueiro Fantasma venceria e os que ele não conseguiria vencer. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje vamos aí comentar sobre os personagens que o Motoqueiro Fantasma venceria e os que ele não venceria. Afinal de contas, sendo um espírito da vingança com poder basicamente vindo do criador, é um dos heróis, cara, passaria o rodo em muitos personagens da Marvel, DC e outros universos também, que muitas pessoas desconsideram que ele possa sequer fazer isso. Mas antes de mais nada, uma recomendação de HQ de hoje, A Vingança do Motoqueiro Fantasma Cósmico. Para você que quiser comprar essa HQ, link na descrição do vídeo ou no comentário fixado lá na Amazon. Com esse link você ajuda bastante aqui o canal. E lembrando também que se você quiser que eu traga o seu duelo ou tipo de vídeo sugestivo, comente aqui embaixo e também se inscreva no canal para você não perder nenhuma outra sugestão de vídeo que você vai estar comentando aqui agora nos comentários. Venceria Solomon Grundy, um dos poucos personagens da DC com destaque, né? Solomon Grundy, ele é capaz então de se igualar a qualquer herói, Batman, Superman, Dr. Fate e qualquer outro grande herói da DC. Além de ter uma força incrível também na maioria das vezes e também uma incapacidade de sentir dor, Grundy ele tem a vantagem do próprio misterioso poder que o reanima. Grundy ele foi descrito como tudo, desde que um equivalente ao próprio Doomsday fica mais forte quando mais morto ele fica, basicamente, né? Ele é como se fosse o próprio Hulk da Marvel, né? Fica mais forte quanto mais raiva ele fica. E sendo então um zumbi furioso que ele não consegue entender as suas próprias motivações. E apesar disso, o Motoqueiro Fantasma ele conseguiria saber lidar perfeitamente com coisas sobrenaturais e principalmente exterminar ela, que no caso seria o Solomon Grundy. Perderia Amazon. Amazon ele é um dos muitos androides mais roubados em questão de hacks, né, de poder que ele usa. Sim, esse é um androide que foi capaz então de copiar os poderes e habilidades também de todos os membros da Liga da Justiça, menos o Batman, porque é o Batman, né, ele tá em outro patamar. Na animação o Amazon então chegou a evoluir indo para um outro estágio cósmico. E na continuação do Amazon, né, nessa HQ da Liga da Justiça, que aconteceu lá na HQ Liga da Justiça Infinita, onde então o estágio de poder do Amazon foi ainda mais para outro nível. Para resumir, tá, esse Amazon ele consegue então, além de copiar os poderes que ainda tinha, né, mas também quebrar a realidade e enfrentar também o seu outro eu de uma outra realidade, outra dimensão. O que me faz pensar que os poderes do Motoqueiro Fantasma não iria afetar tanto o Amazon é que o Amazon ele meio que ele é entre aspas inocente, digamos assim. Ele meio que busca entender o seu propósito. Digamos que ele seria como se fosse um adulto puro, com uma mentalidade de uma criança, ainda aprendendo sobre as coisas do mundo. Fora que também o Amazon também conseguiria então copiar as habilidades do Motoqueiro Fantasma, principalmente poderes sobrenaturais divinos. Enfim, eu apostaria no Amazon para poder vencer essa luta. Venceria Mulher Maravilha e Cat. A Diana, Mulher Maravilha Hecate, é uma das versões mais poderosas da Diana, né? Além de ela obter várias frações do poder da Hecate, ficando então cada vez mais poderosa, a Diana ela causou diversos problemas, e não só para magia, como também a estrutura mágica, né, da DC, o universo DC em si, mas como também mexeu com a própria realidade. Nessa luta, não importa quanto poder bruto você tenha, o que importa é, a Diana ela está então com a marca da Hecate. De certo modo, a Hecate tem um certo controle sobre a Diana, por mais que mais pra frente da história, a Diana ela consegue recuperar o controle ali, tá? A magia que vem da Hecate, até mesmo o próprio Homem Invertido, é uma magia, digamos que maligna, digamos assim, né? Afinal de contas, a Hecate acabou então sendo corrompida. Ela, de certa forma, ela é maligna. E não só isso, mas também o espírito da vingança pune seres malignos também. O John Blaze já lidou contra diversos seres mágicos, principalmente Mephisto. Mas como essa marca então está no corpo da Diana, a Diana em si não é maligna em si, ou mesmo não fez algo de errado, mas ela se conecta então diretamente com a Hecate. De certo modo, talvez o Motoqueiro Fantasma pudesse então expurgar a marca ou o poder da Hecate para fora do corpo da Diana. É uma possibilidade. Tirando isso, um combate direto, não acho que a Diana pudesse vencer literalmente o Motoqueiro Fantasma. Afinal de contas, o Motoqueiro Fantasma só pode ser ferido de verdade, né, por armas divinas. Ele também não pode ser morto. Só Deus pode fazer isso. Do mais, eu acredito que seria um confronto mais que contra a Hecate, ou o poder que vem dela, né, do que a Diana em si. Perderia Omegamon. Omegamon, ou Omnimon X, especificamente, né, depois de absorver o X-Antibody
não sendo tão relacionado ao próprio Omniblade, esse cara ele é muito poderoso. A fusão do Metal Garurumon e o Argreymon de Digimon Adventures, e isso junto com outras coisas que dá a ele técnicas tão extremamente poderosas. Por exemplo, a previsão perfeita torna então basicamente impossível de tocar nele. Ele também tem uma intuição tão avançada que pode então literalmente ler alguns segundos no futuro e reagir de acordo com a situação ali. How Delete. Sabe o Zedmillenniumon? Então, ele precisou então ser reescrito para poder ser derrotado. Essa técnica então, How Delete do Omegamon, apaga completamente qualquer coisa que a lâmina cinzenta corte, até mesmo então o criador do mundo digital. Ele também tem muito mais coisas, mas num combate com o Motokuri Fantasma, o Omegamon X poderia sim vencer. Venceria. Poderosa. Essa versão da Supergirl, a Poderosa, só que um senso de justiça meio que diferente da Supergirl, né? A Poderosa ela tem os mesmos poderes da Supergirl: super força, resistência, velocidade, visão de calor e assim vai. Algum dos feitos dela é de enfrentar, por exemplo, Adão Negro, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Darkseid, por exemplo, né, quando ela estava na Terra 2 e muitos outros. Essa luta ela seria até que fácil para o Motokuri Fantasma. Ela pode ser forte, mas o Motokuri Fantasma ele também é, principalmente quando é para poder enfrentar os Vingadores e outros heróis, que inclusive Zaratos ele teve então que assumir o controle do Motokuri Fantasma, onde ele então ele passou o rodo em todo mundo, mesmo se a pessoa cometeu um pecado ou não. Zaratos ele então assumiu o controle do Motokuri Fantasma e causou um estrago absurdo no mundo do Mojo, que foi necessário os Vingadores e X-Men para poder tentar enfrentar ele. Eu acredito que os poderes sobrenaturais do Motokuri Fantasma, como por exemplo o fogo no inferno, poderia subjugar a Poderosa facilmente. Perderia. Mitra. Mitra é do universo de Shinza Bashu, uma das deusas ou deuses mais fortes de Hadou. Mindra é a primeira deusa do trono que iniciou o sistema do trono e sua lei é feita de dualidade, onde o bem e o mal se chocam. Ela é a primeira a assumir o trono pela primeira vez na história. A sua lei rege um mundo onde toda a vida ela é dividida em dois extremos, o bem e o mal, e eles lutam então um contra o outro. Mesmo que um lado tentando destruir o outro, a batalha ela nunca vai terminar, porque os valores se invertem no momento seguinte e o bem de ontem se torna então o mal de hoje. O mundo de Mintra ele é um multiverso cujo tamanho corresponde ao mundo infinito, sem fim dos deuses. Ela incorpora então toda a dualidade e a vê como toda a criação em tecidos coloridos, preto e o branco, azul e vermelho, claro e escuro, frente e verso. Todos os possíveis fenômenos, conceitos de tudo que qualquer coisa contrastante, conflitante e opostas existem no mundo que estavam lá. Pode-se dizer que o fluxo da justiça é como um universo deste mundo, o mundo do trono, faz com que a Mitra seja então uma das personagens mais poderosas de Shinza Bashu. Venceria. Frieza. O imperador do universo, o Frieza, ele é um dos muitos guerreiros que não teria piedade de nenhum guerreiro que lutasse, né? E se ele tiver que destruir um planeta para poder fazer isso, né? Ele vai fazer. Ele vai destruir o planeta em si. E recentemente, o Frieza ele teve uma nova forma, né? O Frieza Black, ou Black Frieza, onde ele então treinou em outra dimensão. É lógico que o Frieza nessa forma, digamos que ele tenha ficado mais poderoso, né, do que nunca, ele ainda assim está carente de feitos, porque ele apareceu agora. Numa batalha contra o Motokuri Fantasma, o poder bruto do Frieza, por mais que seja tão forte, acabar com o Motokuri Fantasma não vai rolar. Pois como eu falei, matar ele, ou melhor dizendo, o espírito da vingança, né? Somente Deus pode fazer isso. Mas nem é uma questão de acabar com ele em si, mas sim com a luta que se sairia. Eu acredito que segurar o Frieza seria complicado, afinal ele tem uma força física bem grande, mas não seria impossível. Além do mais, o Motokuri Fantasma também já lidou com muitas das coisas ou seres poderosos do universo Marvel, capaz de destruir ou mesmo afetar o multiverso inteiro, como por exemplo o Mephisto, que é um dos principais casos aqui. Eu acredito que lidar com o Frieza seria de boas. Perderia. Vingador Fantasma. Essa seria uma batalha entre dois caras que servem ou têm o poder vindo de Deus. Eu acredito que o Vingador Fantasma conseguiria vencer, ou pelo menos ferir gravemente o Motokuri Fantasma, porque o Vingador Fantasma ele é um ser que serve diretamente a Deus. No caso é o próprio The Presence, né? Ele, o Vingador Fantasma, ele é o aspecto de Deus, assim como o próprio espectro, né? E também tem um acesso ao poder da presença. Ele também é um dos seres mais poderosos do universo DC, capaz então de fazer qualquer coisa. Ele é o famoso por ser o mais misterioso e não ter vínculo ao espaço e também nem o próprio tempo. Ele já fez o espectro sangrar, já bloqueou uma explosão de um Elder God capaz então de alterar a realidade, já explorou o multiverso inteiro e muitas das coisas que ele já fez. Eu acredito que o Vingador Fantasma ele conseguiria lidar com o Motokuri Fantasma perfeitamente. Venceria Scorpion.
Em uma situação de luta, eu diria que o Scorpion poderia sim vencer o Motoqueiro Fantasma base, ou mesmo restringido de poder. Afinal de contas, o Scorpion ele é muito habilidoso. A maioria dos poderes do Motoqueiro Fantasma que ele tem, o Scorpion também tem, ou ele acaba sendo imune aos poderes do Scorpion no processo, né? Ou vice-versa também. E por isso, eu acredito que se o Motoqueiro Fantasma em sua forma de anjo ou na sua forma de verdadeira, né? Ele ainda assim teria plenas condições, plenas chances de vencer o Scorpion, mesmo ele tendo então a imunidade dos poderes. Afinal de contas, os poderes divinos do Ghost Rider ele é bem maior do que a imunidade ou resistência que o Scorpion ele poderia aguentar. Perderia Spectro, assim como o Vingador Fantasma que eu citei agora, o Spectro então ele iria na mesma linha. Ambos, o Spectro e o Motoqueiro Fantasma, eles são espíritos do julgamento ou vingança divina. Mas o Spectro opera em uma ordem muito acima do Motoqueiro Fantasma. E em sua quase, entre aspas, onipotência, quase compensa então seu senso de poder. O Motoqueiro Fantasma ele é um ser de poder inquestionável. No nível básico, contido então pela própria moral do hospedeiro imortal, frequentemente relutante, o Motoqueiro Fantasma então ele é uma potência capaz de lutar contra o Hulk furioso por algum tempo, quando então o espírito da vingança está então livre e sob o controle. O Motoqueiro Fantasma então pode resistir aos poderes combinados de alguns meta-humanos mais poderosos da Terra, incluindo Thor e a Feiticeira Escarlate. Mas o Spectro está muito, mas muito além disso. Mesmo lutando então brevemente contra, por exemplo, o Miguel Demiurgos, portador do próprio Demiurgo, igual ao Luciano Stark, e perdendo então apenas para a presença, The Presence, Spectro foi derrotado. É claro que a ira de Deus finalmente provando então que não é páreo para o detetor do poder de Deus. O Spectro ele é sem dúvida um dos personagens mais poderosos da DC. Seus poderes variam então com base aos seus poderes, ou talvez ao Spectro poderia assim subjugar o espírito da vingança, como bem ele entender, assim como ele já fez com vários outros seres que em tese são mais poderosos que ele. Mas quem você acha que venceria o Motoqueiro Fantasma? Ou que o Motoqueiro Fantasma poderia vencer? Faça sua lista aqui embaixo nos comentários. Não perca a chance, se inscreve agora aqui no canal para você acompanhar mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.